Olá! No programa TBT de hoje, revisitaremos as leis que regem a radiação de calor, que foram descobertas pelo físico alemão Dr. Wilhelm Wien, laureado com o 15º Prêmio Nobel de Física em 1911. Wilhelm nasceu em 13 de janeiro de 1864, na fazenda da sua família em Gafko, perto de Fischhausen. Ele era o filho único do casal de nobres da Prússia Karl Wien e Carolina Gertz, e era primo de Max Kohl Wien, que também se tornou físico e trabalhou com ondas de alta frequência e estudou o comportamento de eletrólitos em intensidades de campo elétrico elevadas. No ano de 1879, Wilhelm Wien foi para a escola de Rastenburg e de 1880 a 1882 frequentou a escola da cidade de Heidelberg. A partir de 1882, Wien iniciou seus estudos na Universidade de Göttingen e depois na Universidade de Berlim. De 1883 a 1885, Wien trabalhou no laboratório de Hermann von Helmholtz, matemático, médico e físico alemão, conhecido pelas suas teorias da conservação de energia e outras contribuições em termodinâmica. Em 1886, Wien defendeu seu doutorado com uma tese sobre a difração da luz em metais e a influência de diversos materiais sobre a cor da luz refratada. Entre os anos de 1896 e 1899, Wien foi professor na prestigiosa Escola Superior Técnica de Aachen. Em 1898, quando estudava fluxos de gás ionizado, identificou uma partícula positiva de massa igual à do átomo de hidrogênio. Era o primeiro passo para os estudos que desenvolveram a espectrometria de massas. Em 1900, ele foi para a Universidade de Würzburg, onde foi sucessor de Wilhelm Conrad Röntgen, físico e engenheiro mecânico alemão, responsável pela produção e detecção de radiação eletromagnética nos comprimentos de onda correspondentes aos atualmente chamados raios X, que foi assunto do nosso programa no episódio de número 15 da primeira temporada. No mesmo ano, Wien assumiu que toda a massa da matéria é de origem eletromagnética e propôs uma fórmula para a relação entre a massa eletromagnética e a energia eletromagnética. Em abril de 1913, Wien foi professor na Universidade de Colômbia e no mesmo ano, Joseph John Thomson aprimorou seus estudos, possibilitando que em 1919 a partícula de Wien fosse aceita e nomeada próton. Devido à descoberta da lei de Wien, ou Leis de Irradiação do Calor Wien, ele foi premiado com o Nobel de Física de 1911. Antes de recordarmos a lei de Wien, vamos relembrar o que é radiação térmica e quais as características do corpo negro? A irradiação ou radiação térmica é gerada pelo movimento térmico das partículas carregadas na matéria. Toda matéria com temperatura superior ao zero absoluto, o qual corresponde ao 0 Kelvin ou menos 273,15 graus Celsius, emite radiação térmica.
Isso ocorre porque as moléculas e átomos que formam a matéria possuem uma energia cinética que varia conforme a temperatura do sistema se altera. Essas variações de energia acabam resultando na aceleração das partículas e oscilação das cargas que compõem os átomos, e é exatamente essa alteração de cargas que gera a radiação eletromagnética. Em outras palavras, a energia cinética de átomos e moléculas é convertida em energia térmica e resulta na radiação térmica. As características dessa radiação térmica dependem de várias propriedades da superfície que irradia, incluindo temperatura, capacidade de absorção espectral e poder de emissividade. Uma vez que a radiação consiste na dispersão contínua de energia das partículas, ela não é monocromática e, nesse sentido, a emissão, absorção e refletividade dependem do comprimento de onda da radiação, enquanto a temperatura determina a distribuição dos comprimentos de onda emitidos. Agora, vamos compreender rapidamente a que se refere uma das seguintes propriedades dos corpos: transmissão, absorção e refletividade. Essas são propriedades através das quais os corpos tratam a radiação de outros corpos que incidem neles. A transmissão é quando um fóton de luz irradiado atravessa um corpo, podendo ser desviado. A reflexão é a propriedade através da qual um fóton que incide sobre um corpo é refletido para o meio de onde ele veio. E a absorção ocorre quando o fóton incidente é absorvido pelo corpo. Vamos deixar bem claro que essas propriedades se referem ao comportamento dos corpos em relação à radiação externa, e não em relação à radiação do próprio corpo. Outro conceito extremamente necessário para compreendermos as leis que regem a transferência de calor é o do corpo negro. Ele é um objeto hipotético cujo material é capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que incidir nele. Em outras palavras, ele não é atravessado e nem reflete ondas incidentes. Apesar de não poderem ser vistos, os corpos negros emitem radiação e isso permite que a sua temperatura seja determinada. Uma das principais características do corpo negro ideal é que ele irradia energia na mesma taxa em que a absorve. Os corpos negros não existem naturalmente, pois não existem objetos que apresentem emissão e absorção perfeitas. Uma curiosidade é que a pele humana possui um excelente poder emissivo, com uma potência de radiação de cerca de 97% a do corpo negro, ou seja, muito próxima do ideal. A lei de Wien relaciona o comprimento de onda em que há máxima emissão de radiação do corpo negro com a temperatura. A emissão, para qualquer comprimento de onda, é maior para o corpo mais quente, e, de acordo com a lei, a emissão máxima ocorre para um comprimento de onda menor quando a temperatura for maior. Uma vez que qualquer corpo com temperatura diferente do 0 Kelvin emite radiação térmica, um segundo corpo de temperatura mais baixa pode receber essas ondas na forma de energia eletromagnética que se propaga pelo espaço até que se atinja o equilíbrio termodinâmico entre os dois corpos. Essa transferência de energia térmica é, por definição, chamada de calor, e é importante ressaltar que a emissão de calor não finaliza quando se atinge o equilíbrio térmico, pois o corpo ainda possui agitação térmica e irradia sua energia. No espectro visível, a consequência em relação ao comprimento de onda é que objetos com temperaturas altas produzem coloração próxima ao azul, enquanto aqueles com temperaturas menores podem gerar coloração avermelhada. A faixa do espectro seguinte à luz visível é o infravermelho. Por exemplo, um objeto vermelho e quente irradia principalmente ondas longas na faixa visível do espectro, como luzes vermelha e alaranjada. Se esse objeto for aquecido, ele passa a emitir menores comprimentos de onda, por exemplo, luz azulada ou esverdeada. E a distribuição das frequências fará a luz parecer branca aos olhos humanos, através de um efeito que é denominado de branco quente. Quando os objetos estão em temperaturas muito baixas ou extremamente altas, eles irradiam comprimentos de onda que não podem ser vistos pelo olho humano.
A distribuição dos comprimentos de onda no espectro em função da temperatura é fornecida pela lei de Planck. E é importante lembrar que a associação entre cores e temperatura estabelecida pelos seres humanos é geralmente feita de maneira equivocada. Essa resposta psicológica tem relação com nossa experiência ancestral com objetos aquecidos. Objetos com temperatura mais elevada que relacionamos instintivamente a fontes de calor são o fogo, a lava ou a luz solar, que compreendem predominantemente o vermelho, o laranja e o amarelo, exatamente as cores que são classificadas psicologicamente como quentes. Os estudos de Wien e de outros cientistas forneceram as bases para compreender as transferências de calor pelos corpos e a utilização deste fenômeno para aplicações, inclusive no campo da medicina. Mudanças de temperatura corporal relacionadas, por exemplo, à alteração no fluxo sanguíneo e refletidas em modificações no padrão de emissão de luz infravermelha pelo corpo, podem ser detectadas pela termografia médica infravermelha. Essa técnica é um instrumento complementar de análise não invasiva e não radioativa, é segura e inofensiva, que é capaz de revelar funções fisiológicas relacionadas com o controle da temperatura da pele. Apesar de não mostrar anormalidades anatômicas, pode indicar mudanças fisiológicas, incluindo desordens neurológicas, reumatológicas, musculares, doenças vasculares, patologias urológicas e ginecológicas. Na medicina esportiva, proporciona melhores resultados aos atletas, prevenindo lesões, além de possibilitar o acompanhamento do treinamento esportivo. A termografia por infravermelho transforma a energia infravermelha emitida pelo corpo em uma imagem da distribuição de temperatura corporal chamada termograma. Em outras palavras, proporciona um mapeamento visual da distribuição da temperatura da pele. A termografia não deve ser utilizada como ferramenta diagnóstica única, mas aliada a exames clínicos que auxiliem na interpretação dos termogramas. Na medicina veterinária, a termografia infravermelha tem como vantagem dispensar a necessidade do contato com o animal, minimizando assim o estresse da contenção e, consequentemente, evitando alterações em variáveis fisiológicas importantes. A técnica pode também atuar na promoção do bem-estar e saúde animal, por indicar, por exemplo, o estresse térmico, ao medir a temperatura superficial do animal. Isso pode ser feito em conjunto com a aferição da frequência respiratória, da frequência cardíaca e da temperatura retal. Esse aumento de temperatura superficial pode estar relacionado com a vasodilatação periférica e aumento do fluxo sanguíneo, que são ações fisiológicas tomadas para a dissipação de calor durante o estresse térmico e as reações de termólise. A termografia também pode ser usada para detectar alterações nos padrões de temperatura do úbere, ou seja, da mama de um animal como uma vaca, e que são sugestivas de inflamação. Quando aliada essa técnica a outros testes, como o California Mastitis Test ou a contagem de células somáticas, pode possibilitar a intervenção antes que os primeiros sinais clínicos de mastite sejam apresentados pelo animal, evitando prejuízos econômicos e aumentando a qualidade de vida dos animais. Para emitir um termograma, é utilizada uma câmera termográfica, ou seja, um detector que recebe a radiação infravermelha do corpo a ser estudado. São utilizados também um processador de sinal e um monitor para visualizar a distribuição de temperatura sobre a área estudada. O resultado é uma imagem térmica bidimensional que é exibida no monitor em cores falsas, ou seja, que não correspondem ao comprimento de onda emitido pelo corpo, mas que são convertidas para facilitar a compreensão dos resultados. No termograma, as cores amarelo, laranja, vermelho e rosa indicam áreas quentes do corpo, onde a circulação sanguínea é particularmente alta. Por outro lado, as cores verde escuro, azul, azul escuro, roxo e preto representam áreas menos vascularizadas do corpo. Além do seu legado científico, Wien deixou para o mundo o seu único filho, o alpinista e professor universitário Carl Wien, conhecido como alpinista extremo.
Wien faleceu em 30 de agosto de 1928 aos 64 anos e foi sepultado no cemitério florestal da cidade de Munique.